reportagem falando em notícia, um acidente que poderia ter sido evitado, pelo menos é o que mostram as câmeras internas dentro desse caminhão, Luiz, que mostra o momento, então, em que o motorista acabou cochilando e, é claro, perdendo o controle desse caminhão, prensando um carro que estava na frente e matando um advogado aqui no interior de São Paulo. É um vídeo da cabine, então, que mostra o momento em que o motorista dorme ali ao volante e depois, então, o caminhão onde ele estava acaba esmagando o carro e matando o advogado Glaucio Come, de 54 anos. O acidente, Luiz, aconteceu na última quarta-feira na rodovia Washington Luiz, em São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo. A gente está vendo essas imagens fortíssimas aí. E um detalhe que chama a atenção, Luiz, é que no momento do depoimento, esse caminhoneiro, né, que inclusive a gente tem identificação dele aqui, esse caminhoneiro disse o seguinte: olha, quando aconteceu o acidente, o caminhão teve uma falha nos freios e eu, infelizmente, nada pude fazer, não tinha condições de fazer absolutamente nada para que evitasse esse acidente, matasse esse advogado que a gente está vendo na tela. E aí, Luiz, as investigações começaram. A empresa, como tinha instalado 5 câmeras, sendo 2 delas mostrando justamente o motorista e as outras, né, uma na parte frontal e outra na traseira do caminhão, elas decidiram ver o que aconteceu, o que de fato aconteceu. E aí foi que percebeu que a versão dada por esse motorista era mentirosa e que ele, então, estava dormindo ao volante. E aí, então, essa versão entrou em contradição de acordo com informações. Esse motorista, então, agora deve ser autuado ali por essa infração, né, Luiz? E entender também há quanto tempo ele estava dirigindo. Quem que vai essa responsabilidade? Vai também por parte do motorista do caminhão? Vai por parte da empresa? Quem que se responsabiliza agora com a morte desse advogado? Lembrando que o corpo do Glaucio, né, está sendo sepultado neste momento também no cemitério Jardim da Paz, em São José do Rio Preto. Uma imagem impressionante, Luiz, e depois ali a gente vê que o motorista parece ficar meio desnorteado, é claro, não é para menos, afinal ele acaba de sofrer, de ocasionar ali um acidente. Fica então a resposta, Luiz, quem que é o responsável? O motorista ou a empresa? Ou os dois são responsáveis por este acidente? A imagem é uma imagem impressionante, né, Padula? Você vê assim que, apesar da gravidade, que foi realmente um acidente gravíssimo, mas mais vítimas poderiam ter perdido a vida, né? Porque foi uma colisão muito forte, mas houve esse cochilo aí, segundo a polícia, né? Na verdade, Luiz, o que prova, né, o cochilo foi as câmeras da empresa. Porque até para a polícia, né, até então as investigações estavam sendo investigadas, no caso, como sendo um acidente de trânsito que o caminhão teria tido uma falha mecânica e, na sequência, perdido, então, o controle e ali dormindo ao volante. Ou, no caso, sofrido esse acidente. O que eu estou falando é o seguinte: olha nessa primeira imagem de cima e a gente percebe o quê? O motorista, ele chega a cochilar 2 vezes antes do acidente. E na última, possivelmente ali, ele pisa o pé no acelerador e o caminhão sai andando, Luiz. Né? E o que mostra lá, essa primeira imagem lá em cima, ó, olha lá, pronto, já foi. O caminhão acaba sendo acelerado ali, né? Possivelmente com esse homem dormindo, e na sequência tem esse acidente aí que a gente tá vendo. E a imagem externa é pior, né, Luiz? Olha como é que ficou o carro, se é que sobrou, né, de carro. Impressionante, né? Você vê que aí a pancada... Olha, uma das coisas que eu tenho mais medo é engavetamento, sabe? Quando você tá numa rodovia... E você deve passar muito por isso aí, Padula, porque existe um trânsito imenso em São Paulo. Agora, o lugar pior que eu já dirigi foi em Belo Horizonte. E olha que eu sou apaixonado por direção, todo lugar que eu viajo eu dirijo, mas o trânsito mais perigoso aonde eu dirigi, não tenho a mínima vontade de voltar a dirigir, nas BRs de Belo Horizonte, são BRs perigosíssimas. A Rússia, por exemplo, ela hoje tem câmeras instaladas nos veículos obrigatoriamente. Todo veículo na Rússia tem uma câmera. Eu acho que aqui no Brasil também deveria ser lei e no mundo inteiro, porque isso comprova muito e tira, às vezes, a culpa de alguém nos acidentes. Quantos, hoje em dia, podem ter sido presos por não terem culpa,
Mas como é que se prova se não tem uma câmera no veículo? Se tivesse uma câmera, como no caso desse aí, tinha uma câmera, a empresa tinha uma câmera instalada nesse caminhão, foi o que comprovou esse cochilo. Agora, Padula, esse caso aí do homem de 30 anos que